todo mundo aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Aquele microfone está melhor. De repente quer que eu pegue outro? Está melhor. Perfeito. Vamos lá. Não, estou ouvindo aqui, a minha cabeça começa a ir a milhão. O meu ramo, obviamente, como skate, né? Mas há muito tempo eu falo que eu sou administrador de risco, né? Financeiro, skate, mega rampa, tudo você está administrando risco. Então, eu fico feliz com a parceria aí com o banco, porque é uma extensão de um tempo aí da minha carreira, da história toda. Meu nome, eu falo muito que eu sou bebê desde criancinha, né? Bob Burnquist, Banco do Brasil, a galera até falando, pô, mas aí você já estava fechado antes de fechar. Mas é legal, porque assim, a carreira de skate, ela me deu essa oportunidade de estar aqui com vocês, mas assim, eu corri o mundo, sonhei como criança em São Paulo, eu nasci no Rio, cresci em São Paulo, e o skate sempre foi para mim uma forma meio que da rebeldia, né? Eu gostava muito do skate, principalmente na época, porque era uma coisa que não era tão bem vista, não tantas pessoas faziam, então eu gostava de ir pro lado que não tinha muita gente indo. Até hoje eu penso muito assim, obviamente, para evolução e crescer, mas o skate ele me trouxe uma independência e vamos dizer, uma criatividade que eu não tinha em outro lugar, né? Eu joguei futebol, joguei handball, eu sou asmático, né? Desde criança eu tenho asma, então sempre tive uma dificuldade com correr, né? Hoje a minha dificuldade de correr é porque eu me quebrei muito, então antes de ir por causa da asma, mas isso me fez com que o exercício, o skate me trouxe, né? Me tirou um pouco dessa, vamos dizer, dessa condição asmática, né? Porque eu queria andar de skate, então por mais que eu estivesse cansado, eu ficava insistindo naquilo, insistindo, e sempre me joguei muito. Então eu não era bom em administrar risco, né, antes. Agora eu sou um pouco melhor, mas continuo me machucando. Só que assim, o skate, eu falo com muita gente isso, né? Depois que você se quebra pela primeira vez, se você para, né, provavelmente você não volta, né? E se você continua, você não para mais, né? E a minha primeira fratura foi até antes de andar de skate, mas assim, quando eu me machuquei, eu ficava pensando, quanto tempo eu vou ficar sem andar de skate? Né? O primeiro pensamento era, né, quanto tempo eu vou ficar sem andar? Aí eu tinha alguns amigos que, putz, eu vou ficar sem tocar bateria, né? Não vou conseguir tocar guitarra. Então as prioridades, elas vão, né, ajustando e mudando. A minha era sempre skate. Só fazendo um pulo rápido, a minha fratura de número 48 foi há um mês atrás, no evento do Banco do Brasil, que imagina skate tour, durante a competição. Então, isso continua até hoje, mas foi só o braço, então eu continuei competindo com dor, mas deu certo, e isso faz parte da minha vida, né? Uma coisa que não é, né? Às vezes a gente fala, pô, sentir dor, a gente quer viver, sei lá, anestesiado, né? A gente passa pela vida eu quero tomar esse remédio para dor, esse outro remédio aqui, e você não necessariamente precisa estar anestesiado, é até bom sentir um pouco, porque a vida ela é real, o presente me deixa mais, né? Eu evito ficar, né, tomando muito remédio, porque senão, né, depois de 48 fraturas, depois de tantos machucados, eu vou ficar tomando remédio, eu não estaria até hoje andando de skate com 46 anos, né, profissionalmente, andando na mega rampa. Isso, né, requer aí um certo cuidado, não só do que comer, mas, né, como tratar meu corpo e tal. Então, o skate ele me ensinou cedo o cair e levantar, porque era natural você, né, cair até acertar uma manobra, e quando você acertava uma manobra, você tinha aquele sentimento de vitória, né? As pequenas vitórias do nosso dia a dia que faz a gente querer continuar, né? Então, skate para mim, eu aprendi uma manobra, é uma vitória, então eu queria sentir aquilo de novo, né? A minha primeira vitória foi pular um cabo de vassoura. Eu consegui pular um cabo de vassoura, aquilo para mim, poxa, eu saí do chão, pulei o cabo de vassoura, aquilo ficou em mim. E até hoje, até uma manobra como um 900 na mega rampa, por exemplo, o sentimento foi o mesmo. O mesmo sentimento de pular o cabo de vassoura foi fazer uma manobra numa mega rampa, porque eu nunca tinha feito antes, e eu busco esse sentimento até hoje. Então o skate ele me dá essa renovação de felicidade, né, de conquista, da razão de ser, do porquê eu estou aqui, né, e aí gerar as inspirações, porque eu fui inspirado. Então eu poder passar essa visão, né, e poder estar ali continuando com o meu sonho,
né, que me faz, né, entrar em diversas atividades, seja em negócio, ou seja, passar pela aventura de ser o presidente da Confederação Brasileira de Skate. Não era uma coisa assim, eu não sonhei ser cartola desde criança, era uma coisa que eu fui pela necessidade do momento olímpico, aí eu ia e tratava como um desafio, como qualquer outra manobra. Zero experiência de gestão esportiva, mas sabia da importância de eu pegar naquele momento para poder politicamente consertar um imbróglio ali de confederação, hobby, né, enfim, e a gente conseguir passar por isso, e o skate finalmente, né, tá ali na Olimpíada. Então, assim que isso foi feito, eu me retirei e beleza, foi uma manobra. Para mim foi uma necessidade, foi um sacrifício enorme, né, durante esse momento na gestão, na presidência. Eu vivia um conflito de interesse muito grande, porque agora eu skatista profissional, com patrocínio, né, de marcas, e presidente da confederação, e eu optei por não tirar R$1 na presidência, né, não fiz dinheiro, não tirei salário, porque eu entrei com dívida, né, então a gente entrou lá, e eu falei assim, não vou tirar dinheiro, eu estou entrando aqui para resolver mais, né, sem salário ali dentro, certos conflitos de interesse. Eu ia fechar patrocínio novo, a galera, mas agora você é o presidente e tal, e ficava uma coisa. Então eu entrei num buraco assim que eu tive que mas eu senti que foi uma responsabilidade, né, cível como skatista, assim. Eu falei, não, eu tinha que fazer isso daí, tudo bem, né? Da mesma maneira que eu acho que a gente como cidadão, a gente tem a nossa responsabilidade. Eu senti que no meio do skate eu precisava de fazer aquilo, todo mundo me aconselhou a não ir, né, porque realmente, né, não é fácil, mas a saída também foi bom, e foi um momento que eu senti que eu fiz algo. Então, mais um momento que, né, de entrega. Mas por quê? Porque o skate me deu muito, então eu quis, né, de alguma maneira entregar de volta. Essa foi uma das maneiras, né? Então, quando o skate brasileiro chegou nas Olimpíadas, né, cada medalha recebida, as 3 de prata que foram, eu sentia que elas vinham com o meu pescoço também, né? Então não foi uma coisa assim que, não estava lá, mas a geração é ótima. Até fico feliz de fazer parte da geração antes, né, da Olimpíada, mas é legal de ver a continuação e ver ver o crescimento, né? Não é porque nós somos, né, olímpicos e precisamos, né? Acaba que quando entra numa atividade tão grande, numa organização tão grande, existem coisas que eu não particularmente gosto, porque quando entra muito dinheiro, entra muito interesse e muda a razão das pessoas fazerem as coisas. Eu percebi muito isso, mas, né, existem as pessoas que têm as suas razões ali, então a gente vai tocando. Mas quando estava na dívida, a chapa única era eu e o vice-presidente, que é o Duda Musa, que agora é o presidente, e, né, a gente passou lá, fomos votados. E aí na próxima que a gente conseguiu organizar, e com dinheiro dentro, tinha umas 5 chapas e todo mundo queria participar. Mas que é legal, se você, né, instigou esse fogo, né, para isso acontecer, isso é bom, faz parte do crescimento. Só que existem, né, você lidar com as federações, as pessoas diferentes, cada um pensando de um jeito, apesar de ser skate, né, são pessoas, né, cada um com uma evolução diferente, um pensamento curto prazo, então você tem que passar uma visão. Existia uma visão ainda de desvalor, né? Então vendia-se patrocínio por um valor muito baixo, e as pessoas aproveitavam disso. Então foi ótimo essa entrada, que a gente deu uma chacoalhada, trouxe o valor, né? As Olimpíadas aconteceram, e agora a história continua, a luta continua, né? Quando eu entrei, está vindo essa luta de novo, de briga de confederações, quem que vai receber o dinheiro, né, aquela coisa toda. Mas o skate, ele, né, tomou uma forma que a sociedade hoje diferente de quando eu comecei. Hoje você fala, pô, eu quero andar de skate, pai. A probabilidade de você receber um sim ou ganhar um skate é grande, né? Quando eu comecei, meus pais falaram sim, que eles eram legais, né? Porque a maioria dos pais à minha volta, né, e dos meus amigos e tal, era não. Você não vai fazer isso, é coisa de vagabundo, ninguém, né, tem uma visão ali, um preconceito que hoje não existe mais. Então é bom para a gente no sentido de construir pistas, né? Por exemplo, aqui a gente está em Porto Alegre, uma das maiores pistas do Brasil, né? A do Porto aqui, maravilhosa, o pessoal da Spot, são parceiros, construtores, que a gente já fez vários projetos juntos,
né, fizeram essa construção. Porto Alegre merecia, né, uma atividade, uma cena, tem uma cena forte de skate, merecia uma pista assim. Eu morei em Porto Alegre muitos anos atrás, por 2 anos aqui, tinha, sei lá, uns 4, 5 anos. Meu pai se mudava, meu pai é agrônomo e ele é americano, ele veio dos Estados Unidos trabalhar com algodão, café, e ficou 35 anos na FEBEC, na Federação Brasileira de Exportação de Café. Então, isso aí é uma coisa que aí a gente ficava se mudando, né? Então, aqui foi um lugar, no Rio, São Paulo, né? Então, essa variação. Então, assim, a pista de skate, os lugares, os argumentos, quando eu chego nas prefeituras, né, eu uso o argumento olímpico, né? Não que é uma direção que eu queira tomar, porque eu acho que a gente precisa, né, muito da cultura, né? Só se falou em Olimpíada, desde dessa oportunidade olímpica, mas o argumento para as cidades, né, o argumento para mais skatistas, ele tem que ser o olímpico, porque é mais fácil de você conseguir também construir uma pista, conseguir a verba pública, né, conseguir, né, trabalhar e navegar todo esse meio. Então, tem sido muito interessante a trajetória, além, né, de aprender a andar de skate, competições, enfim, toda a minha trajetória em cima do skate, mas porque eu venho aprendendo com todas as áreas que eu entro, né? O pouco que eu fiquei na confederação, eu peguei uma certa confiança de abraçar a responsabilidade de fundar um instituto, porque antes eu ficava, não quero fazer isso agora, porque se eu fizer isso, eu sei o quanto que também, né, você pode abrir para situações não agradáveis se você não prestar atenção. Eu já tinha ouvido falar de diversas notícias de institutos diferentes, de esportistas e tal, e aí eu ficava meio que, né, no muro. Mas depois da confederação eu vi que na verdade são pessoas, né, cada decisão ou gestão, ou sei lá, tipo, eu entro aqui e penso, foco muito no meu filho, no meu coração, e não fico, né, eu não tenho os interesses em volta. Para mim é muito preto e branco, assim, no sentido do que, né, no direcionamento. Então, a confederação me passou essa confiança, né? Então, hoje eu fundei o Instituto Skate Cuida, tem já uns 3 anos, né, que foi muito bacana. Mas antes disso, eu passei por diversas marcas e patrocínios diferentes, e eu sempre lidava com as áreas de marketing, né, obviamente. E eu tinha acesso a pessoas, a informações, e aquilo eu tinha uma curiosidade. Eu gostava de ir nas empresas e falar com os presidentes, e trocar ideia com a galera de marketing, e entender, porque acaba que era uma oportunidade única, né? Porque agora eu tenho acesso a essas grandes mentes, essas pessoas, esses, né, pensadores e empresários e tal, e aí eu sempre tentava fazer ir além, né? Tipo, fazia a minha parte, mas sempre tentava ir um pouco além, no sentido de mostrar também que eu era um pouco até mais emocional no começo, hoje nem tanto, mas muito assim, eu jogava toda a minha energia, meu espírito dentro daquela empresa, e aí no final, quando você entendia que no final a empresa são pessoas, e as pessoas elas podem mudar, uma outra empresa compra a empresa, e aí isso vai mudando. Então o seu coração, eu entendi rapidamente que não está necessariamente na marca, ela está nas pessoas com quem eu lido dentro da marca. Então, se na Oakley eu tinha um team manager bacana, cara, para mim a Oakley era a empresa mais legal e tal, e de repente aparecia um team manager meio sem noção, ou de alguma outra área, aí eu já começava a pensar que a Oakley nem era tão legal, mas não era, eu estava direcionado àquele relacionamento, né? Então é importante o relacionamento com as pessoas e com as marcas. Então essa experiência que eu vinha tendo, eu aprendi muito, e aí eu aplicava, né? E sempre quando me perguntavam, quando a molecada perguntava, conselho, tal, sei lá, não chega atrasado, né? Se você falar que você vai fazer, faça, né? E não perde voo. A molecada era muito assim, se comprar passagem, aí o cara chega atrasado e perde voo. Aí, lógico, o cara é um talento. Você não quer, você vai aceitar certas excentricidades pelo talento da pessoa, mas chega uma hora que nem isso vai segurar. Eu falo assim, cara, esse cara é um problema. Então eu falava muito com o molecada. Então, às vezes, se você não tem o talento que esse número 1 tem, mas você tem a pontualidade, o profissionalismo
que ele não tem, provavelmente na hora de uma escolha e na facilidade de lidar, né, porque tem muito uma coisa de personalidade também no skate, não é só o campeão, né? A personalidade, a identidade, isso vende muito, né, a imagem e tal, então às vezes você consegue se dar melhor por esse profissionalismo, por esse, né, comprometimento, essa energia de 110, você me pede isso, eu vou lá e tento fazer o máximo possível, para você ver que, né, eu estou ali também engajado, né, e enfim. Mas eventualmente, obviamente, eu fui da Hurley por muito tempo, né, e antes da Hurley era a Billabong, e a Billabong, ela foi, né, o Bob Hurley, que era o presidente lá, ele foi para a Austrália e quebrou o contrato de licença da Billabong e começou a Hurley. Ele fez isso pelas razões dele, mas ele chegou para mim e falou assim, então, a Billabong, né, agora não tem mais a licença, se você quiser, né, o seu contrato segue com a Billabong, mas ele não deixei nem ele terminar de falar. Eu falei assim, não, mas o meu contrato é com você, não é com a Billabong. Por mais que fosse com a Billabong, porque ele era uma pessoa incrível. Eu falei, não, o que você vai fazer? Eu estou pensando em fazer isso. Começou na marca do zero, era mais arriscado, né, no sentido, não sei quanto tempo que vai durar tal, mas eu falei, não, estou contigo, vamos aí, e, né, fui para a Hurley, fiquei na Hurley. Então eu estava muito investido emocionalmente, muito investido, né, também de tempo e tal, e quando ele vendeu a Hurley para a Nike, foi também uma época que, de novo, falei, estou com você, não estou com a Nike, né, então vamos continuar e tal. Só que aí já não era mais ele, é aquilo que eu estava falando de mudança, assim. Então muitas coisas que eu fazia, né, começou a mudar, e aí de repente eu fui cortado, né, falei assim, não, agora a gente está com a eu falei, mas como assim? Eu estou aqui há 20 anos, né, então isso me abalou um pouco, mas depois eu me toquei e falei assim, cara, é assim, essa fase acabou, é uma realidade, a empresa tomou a decisão, e você também não tem que, né, se arrasar e beleza, né, mas ali foi a última vez que eu mergulhei assim tão profundamente. Agora, lógico, os meus negócios, eu sou apaixonado por tudo que eu faço e tal, mas as minhas relações, elas estão lá, a gente, né, interage, promete aqui, entrega o ciclo e vai seguindo, e eu sempre vou fazer o máximo que eu puder, mas também equilibrando esse lado emocional, porque senão a gente, né, acaba se desapontando, se machucando à toa. Então, isso foi uma das, né, então eu estou falando tudo isso porque o que eu aprendi com esses, né, com as marcas, os patrocínios e tudo que tem, né, acontecido, sempre no meio do skate, ou surf, ou skate endêmico, né? E aí o skate cresceu, e aí sim, eu comecei a ter uns patrocínios que são de fora, né? Não tem muito a ver, até aterrissar, obviamente, no Banco do Brasil, que é uma entidade enorme, né? Entrou no skate recentemente, né? E a gente tem essas oportunidades de eu poder estar aqui, ouvir, entender mais sobre a Previdência, entender mais sobre como está, né? E conhecer pessoas diferentes, né? Diversos eventos, Web Summit, Rio to See, né? Todos os eventos assim, porque eu vejo que na verdade o Banco do Brasil é diferente, assim, quando eu lidava com um team manager da Hurley, por exemplo, eu vejo aqui dentro do banco é uma cidade, né, só de quem trabalha, assim, as áreas diferentes e entendendo como, né, cada um funciona. Eu vou fazer um tipo de evento, né, eu converso com o pessoal da DIMAC muito, né, o Tadeu, o Victor, o David, e aí, né, vou conhecendo as pessoas, né, das diferentes áreas, e são tantas, né, e isso me interessa muito, porque eu vejo a oportunidade de poder, primeiro, né, ajudar e conectar, e vejo uma oportunidade enorme de trazer também uma visão, né, da minha geração do skate, né, uma pegada, tem muita tecnologia envolvida, tem muitas atividades, comunidades, né, enfim, a gente poder trazer a oportunidade de crescimento, né, do investimento no skate brasileiro e não no investimento patrocínio do Bob ou da Raíssa, né, porque esses são óbvios, né, óbvio que se o Banco do Brasil entrar no skate, quais são as escolhas? Vão olhar, Bob, a Raíssa, essas são as escolhas óbvias, mas e o skate lá, né, a base, né, o social,
as empresas, né, a gente está aqui, né, na CESP, assim, um conglomerado de empresários, as empresas do skate, né, como é que eu posso, né, ajudar. Com um simples contrato com o Banco do Brasil, eu tenho acesso a vocês, a gente conversar e tal, então eu sei que isso é importante até para eu trazer oportunidades para o skate, né? Então, na minha entrada assim, no banco, a gente conversou muito sobre, né, qual é a frase, né? Por que o banco está no skate? O skate, tá, você quer, né, exposição, porque agora o skate está, né, famoso, olímpico e tal, mas na minha primeira conversa, porque assim, primeiro eu acho que assim, o skate ele tem que ser cuidado de fato, não só falado, né? Você tem, as suas ações elas vão ter que refletir de fato no que você quer fazer. Então, o argumento é olímpico agora, mas a cultura ela está deixada um pouco de lado, né? Então, quando eu comecei a conversar com o Tadeu, com o pessoal, eu falei assim, eu posso apresentar um projeto que, na verdade, culminou nessa frase, que o Banco do Brasil é o banco que investe no skate brasileiro, né? Ele não é o banco que usa o skate brasileiro agora e acabou, sei lá, não tem mais os ídolos e tal, e agora vai para outra coisa. Até porque a gente vê esse histórico com o vôlei de anos e anos e anos e anos e anos. Né? Hoje em dia eu imagino que o Banco do Brasil saindo do vôlei acaba o vôlei. Né, pelo tamanho e a entrada e o que é, né, tipo, então eu senti um comprometimento, independente dos altos e baixos aí, você vê que o comprometimento com a atividade, de não desplugar assim, independente do que acontece, vai ser inteligente, porque existe essa atividade vencedora, né, de tantos anos, né, que inspirou tantas pessoas. Então o skate eu vejo que é um início de um longo relacionamento, né? Então neste início, né, por mais que eventualmente, de repente, se o banco quiser patrocinar a confederação ou entrar nesse lado mais de federações, o primeiro projeto que eu queria passar, que a gente fez, a gente praticamente encerra no final desse mês aqui, que foi na cultura do skate. Por isso que a gente fez pelo Instituto Skate Cuida, né, que foi o instituto que eu fundei. Aí a gente montou um projeto de 3 eventos, né, que foram o Imagine Skate Tour, né, e o Imagine Skate Tour para ser o contrário do Olímpico, né, não que não fosse necessário, a gente só se falava disso, então vamos trabalhar na cultura. E por que Imagine Skate? Porque, né, obviamente tudo que você possa imaginar, aquelas frases do banco, mas também porque é real, trabalhar em cima do que não se vê nos grandes eventos, né? Que é o nosso dia a dia. É a arte, é um ajudar o outro, é os programas sociais, como que a gente pode trazer, né, uma visão. Né? Eu como skatista, eu posso fazer uma manobra X que vai inspirar o garoto não só a andar de skate, mas ele vai começar a me olhar diferente, né? Ele, poxa, ele sabe fazer aquela manobra X. Aí se eu pego e posto alguma coisa, sei lá, sobre alguma visão que for, de alguma tecnologia que seja, ele vai começar a olhar aquilo ali porque o cara que faz a manobra X está falando disso. É simples assim, você pode... Não tem muito segredo nesse sentido, então eu posso pegar e falar besteira. Ele vai seguir, porque eu fiz a manobra X, ele vai seguir na besteira, porque a inspiração primeira foi na manobra que eu fiz. Né? Não tem muito a ver, mas para quem está começando a andar de skate, para quem está procurando ídolo, para quem está procurando, sei lá, um exemplo às vezes, né? Você vai olhar primeiro, alguma coisa vai te inspirar e aí você vai seguir, né, aquele caminho. Então o Skate Cuida usa o skate como ferramenta para a gente trazer a inspiração, né? Os pilares inspirar, educar e transformar, né? A gente inspira com a manobra, aí na hora que a gente tem sua atenção, a gente, né, passa alguma visão, né, e aí espera que disso, né, tenha essa transformação. Então, Imagine Skate Tour foi uma fusão dos eventos que eu fiz no ano passado, fiz com a Funarte e a UFRJ. A gente fez 4 eventos, né, nas Funartes. Então, os eventos, você chegava e tinha palestra, conversa, né, workshops, a gente também ensinava, né, se você nunca pegou numa latinha de spray, você pega ali, vai na parede, faz ali, né, você aprende meio que as técnicas do spray, ou você faz um workshop com um DJ, né, uma batalha de rima, muita coisa da rua, assim, mas também as artes, né, tipo, fizemos na Escola Nacional de Circo, foi legal, e dá inspirada também, a galera do circo, do skate tem muita conexão nesse sentido, mas é mais
para fazer um evento onde você não vai lá só para ver que foda que esses caras são e aí você vai para casa. Não, você vai primeiro passar por uma, né, o que eles fazem, né? Então eu vou lá e vou conversar sobre tecnologia, vou conversar sobre música, né, vou lá botar uma arte na parede, a gente vai estar junto ali e aí depois no final, né, existe ali uma sessão de skate, workshops de skate, obviamente também, aulas e tal. Então, unindo isso tudo, a gente fez o Imagine Skate Tour e deu uma evoluída que, no caso, a competição, ela é com música ao vivo. Então, na hora da competição, o formato é uma banda tocando ao vivo, e aí o formato de competição são tantas músicas, quando acaba a música, tipo, acabou a música, né, cadeira, música das cadeiras, meio que acabou a música, aí acabou ali o formato ali do Melhor Manobra, ou a Jam Session, ou o que seja. Então é um formato diferente do que se tem por aí, então os skatistas se sentem menos pressionados, né, do que uma corrida olímpica, que seja, mas eles acabam tendo uma performance maior porque a atmosfera é uma atmosfera, né, de não pressão, né, então acaba que, né, então foram 3 eventos maravilhosos, a gente fez o último agora no CCBB de Brasília, né, foi muito legal mesmo de ver todo mundo, as famílias e tal. Então, o que a gente tem, né, de construção, lá atrás, agora entrando um pouco no viés de tecnologia, quando eu fiz a apresentação para o banco, eu usei a inteligência artificial para montar a apresentação, isso faz uns 2 anos mais ou menos. E aí eu peguei e falei assim, eu tinha que passar uma visão que eu queria montar uma van do Skate Cuida, que é um obstáculo e tal. Então eu fui lá na inteligência artificial e busquei algumas imagens de van, de uns prompts que eu deixei ali, né, e tal, e aí puxei umas imagens, coloquei, pedi a estrutura, né, da apresentação, montei, né, tudo isso, apresentei que a gente, né, ia construir os metaversos, né, a sede no metaverso do Skate Cuida, né, com uma ativação do Banco do Brasil. Todos os nossos troféus dos eventos Imagine Skate Tour são troféus NFT, né? Então, além de você ganhar um troféu físico, você também ganha ele NFT, né, na sua carteira. Você consegue, no caso, entrar na conta do Instituto Skate Cuida, na rede Tesos, que foi o protocolo que a gente escolheu. E aí você chega num troféu lá e você consegue clicar e colocar ele aqui em cima da mesa, numa realidade aumentada, fazer um videozinho. É um monte de ferramentas que traz o interesse assim, da molecada, mas que também estão correndo e estão andando, inclusive bola de ouro que o Benzema ganhou também foi um NFT, você vai ver isso em Oscar, você vai ver isso, né, mais e mais e mais, mas eu queria trazer algo que a gente está inserido, novo, e onde tem muita gente ali, né, mergulhada. Então o Instituto Skate Cuida, ele é muito inserido na tecnologia para poder trazer essa comunidade, porque a tecnologia, blockchain, essas coisas, NFT, são comunidade. Né? Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi um edital do Banco do Brasil, acho que era para escrivão, e que tinha que ter conhecimento de blockchain. Né? Tava lá escrito no edital. Né? Eu achei isso muito legal, porque obviamente é uma entidade muito antiga e que você vê que está pensando no futuro. Né? Então, eu achei importante eu poder trazer isso pro meu, né, do meu mundo assim, para o banco, que foi assim, um super sucesso. Hoje a gente tem uma sede no metaverso do CryptoVox, um prédio de 6 andares, no 6º andar é a ativação de Imagine Skate Tour, Banco do Brasil. Quando a gente faz os eventos, a gente manda o link, a galera pode ir para lá, né, e assistir. E tem tem um escritório também no Spatial, que é o metaverso do Facebook, né, e a gente tem lá. E essa é uma área que a gente tem mergulhado muito. Eu captei uns 100 mil reais no protocolo de Ethereum, no Nouns, que é uma comunidade NFT para bem público. Eu captei para comprar óculos virtual, para comprar computadores e ensinar programação, né, para a galera. Conectei com uma empresa, com uma ONG americana chamada Plataforma Impact, e a gente, com esses computadores, a gente iniciou um programa na comunidade do Caramujo, que tem lá um início de programação que leva até o certificado Oracle, Alura, tudo conectado, bem bacana, com emprego e tal, mas usando skate para captar, usando cripto e uma comunidade de pessoas do mundo inteiro, né, para poder captar, e a gente entendendo e agora também ensinando as outras pessoas a fazerem propostas, porque você não precisa do instituto, ser um instituto para ajudar. Eu já sei entender como funciona essas comunidades, essas tecnologias, você pode captar você mesmo
né? Por exemplo, você pode captar 3 Ethereum para comprar agasalho para as pessoas de rua em São Paulo. Né? Isso aí, as pessoas fizeram isso, aí foram lá, captaram, pegaram o dinheiro, compraram os agasalhos, colocaram a marca lá da comunidade NFT, fizeram a doação e assim vai. Né? Então, assim, hoje, você entendendo como funcionam as ferramentas, né, a tecnologia ela te dá acesso, né, a você poder, né, fazer isso, te dá acesso a pessoas do mundo inteiro, de uma maneira um pouco, né, sem as barreiras, vamos se dizer, para poder fazer isso acontecer. E eu venho acompanhando muito o que está acontecendo, que essa é uma área que eu gosto muito, né, que é a tecnologia blockchain vai revolucionar, né, a nossa vida, já está mudando bastante coisa, mas inclusive essa área, a área, né, de seguro, né, enfim, tem acontecido muitos avanços, né? Parece que o CBDC, né, o Real Digital, está andando, né? Acho que essa semana já vão ter até nós sendo, né, iniciados e tal. E essa é uma realidade, né? É uma realidade que vai facilitar muito, né? Vai evitar muita fraude, né, essas coisas de Bolsa Família, CPF duplicado, isso aí a gente está caminhando para isso, mas é uma tecnologia que é importante. Então, se eu puder mostrar dentro das áreas que eu estou, né, e introduzir, né, a molecada, tem lá, a gente tem um programa chamado CryptoCria, a gente apenas ensina ali, fala como é que funciona a tecnologia, se quiser mintar, se quiser fazer arte, beleza. Se quiser andar de skate, tá bom. Se quiser postar um vídeo na rede social, você posta aqui nessa rede social que você vai ganhar dinheiro, né? Nessa outra, quem vai ganhar dinheiro são eles, né? A gente tenta explicar os caminhos e mostrando. Eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue fazer muito bem, que o Instituto tá muito inserido e crescendo, e cada vez mais entendendo que a gente tem que usar todas essas áreas para inspirar as pessoas, mas não só na parte chata, né? Tipo, acho que assim, a gente traz o skate, né, para poder trazer uma informação que de repente não queria ter uma atenção, né? Essa, por exemplo, de captação, a molecada assim, se inspira muito, né, e fala assim, poxa, mas você consegue conectar com alguém do Japão, ou alguém da Alemanha, ou alguém, né? Sim, você consegue, e muitos até, né, essa comunidade, ela atravessa as barreiras, né, tipo a geografia, assim, as barreiras políticas, mas elas conectam pessoas, né, então você consegue, hoje cada vez mais, né, vai se conectar e com um telefone você consegue, né, ter acesso a tudo isso, né, então a gente pode, né, construir, né, um futuro melhor, incentivando a tecnologia, e a razão que eu usei a tecnologia como pilar dentro do Instituto também, é porque eu sei que se eu quiser ajudar o Brasil de alguma maneira, eu incentivando a tecnologia, tem muito emprego, tem muito avanço, e a gente vai avançar como um país muito mais rapidamente se as pessoas, além de aprender o inglês, aprender a linguagem computacional, né? Aprender a linguagem dos contratos inteligentes, aprender a linguagem, né, essa programação, que pode ser chato, mas ao mesmo tempo é interessante como ele pode, né, mudar, né, a vida das pessoas, que eu estou vendo, né, tipo, realmente assim, artistas, enfim. Então a gente tenta muito, eu vejo aqui também em Porto Alegre, tem um mural aqui maravilhoso em Penas, dos prédios e tal, essas movimentações de arte são importantes, porque isso alegra, né, tipo, o seu dia a dia, né, as passagens. Então o Instituto Skate Cuida, a gente tem um projeto com o pessoal chamado do Rua Walls, chamado Skate Cuida Walls, e a ideia é de permear a Ilha da Gigoia, onde é a sede, né, do Instituto agora, lá no Rio de Janeiro, que é uma ilha de turismo, tem, né, uma galera que, né, todo final de semana vai ali e tal, e a gente quer trazer meio que a ideia de Beco do Batman, essa ideia de trazer artes incríveis para as ruas, mas essas artes, a gente vai trazer esses artistas aí internacionais, eles vão colocar as artes nas paredes das ilhas, da ilha ali, dos comércios. Na arte a gente consegue colocar um gatilho de realidade aumentada, então quando você põe o seu telefone em cima da arte, né, ou ela gira, ou ela faz alguma coisa, a gente implementa isso, e tem o QR Code, que essa arte também vira um NFT, que, né, é um apoio ao artista, e assim vai, usando, né, a arte, a tecnologia, a interface toda, para a gente poder, né, conectar, inspirar e trazer projetos diferentes e tal, e no final, obviamente, colocando obstáculos de skate, para depois de tudo montado, você consegue ainda fazer uma manobra de skate, ter uma foto com tudo isso, né, compilado, que aí mostra o lado cultural, né, do skate, enfim. Então, assim, eu não sei quem aqui tem
o óculos, né, virtual, esses óculos Quest, né, esses equipamentos, que é mais um para pôr no seguro ali da Ciclix, cara, né, $3.000, né, tipo, já tem ali. Então, assim, o metaverso do Instituto tá no Spatial. Se você for lá no Spatial, tá com óculos e colocar Bob Burnquist, vai aparecer lá o metaverso, e aí tem como você dar uma navegada. E aí, dentro desse meu metaverso, tem um portal que leva para o distrito do NFT Brasil, que eu encerro com esse assunto, que é o NFT Brasil. É um evento que eu sou sócio, que a gente fez agora na Bienal de São Paulo. É um evento que traz, né, todo o assunto de NFTs, foram, né, diversas palestras, pessoas e empresários, enfim, foi muito bacana o evento. Foi o primeiro em São Paulo, e um evento que vai acontecer mais e mais, e é uma ativação. A gente tem ativação no metaverso, mas a ideia é de trazer as pessoas que entendem do assunto, que são programadores, com pessoas de fora, ou, né, donos de evento, ou enfim, né, desde ticket de evento, diversas formas, músicas, criadores, né, as pessoas, em vez de usar a gravadora, você poder usar a plataforma lá e diretamente vender sua música, coisas que estão vindo, e eu acho que é um ramo que o Banco do Brasil, os grandes bancos, ainda mais com essa história do CBDC, a gente vai ver mais, né, interação, e quem tiver interesse, enfim, né, tipo, pode entrar em contato comigo, mas é uma área muito bacana que tem soluções para né, white labels aí para diversas, né, desde meio de pagamento, a próprio seguro. Eu sei que eles usam bastante coisa assim, ticket de metrô, tudo isso daí está vindo. Então, NFT Brasil é uma das coisas assim que eu me meti, que o Skate Cuida é um apoio, né, institucional, conectado ao pessoal do G10 Favelas também ali de São Paulo, sempre pensando, levando essas oportunidades para as comunidades, tá? Assim, a gente tenta bastante levar isso para a comunidade, porque dentro da comunidade tem tanta gente inteligente, cara, com sede, com oportunidade. Quando você entrega uma oportunidade dessa, cara, esses programadores que têm saído de lá, é incrível, né? Eles saem dali e aí de repente estão trabalhando numa grande empresa, né, de funcionário, sei lá, de faxineiro. Ele agora é da parte de tecnologia da empresa, que é uma área extremamente importante, e ele é assediado dentro da empresa, né? Então, o que está mudando de vida assim está sendo muito interessante, por isso que eu tenho me inserido nesse ramo. Então, eu encerro com isso. Eu espero que, né, todos tenham um ótimo dia, uma ótima reunião. Fico feliz de poder estar aqui com vocês. E é isso. Obrigado.